Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou fazer um vídeo diferente porque eu vou falar dos livros, 10 livros que eu abandonei, que eu deixei de ler já. Então eu só tenho um desses livros, tive essa ideia justamente por causa desse livro do Bukowski, que eu ainda tenho que... Geralmente quando eu abandono, não leio, eu não deixo na estante, eu pego e passo adiante, troco, né? Então eu vou falar exatamente por que eu parei de ler o Bukowski. É a segunda vez que eu tento ler esse livro. Da primeira vez que eu tentei ler, eu peguei... Tinha um conto que o pai prostituía a filha, mas daí eu li tudo dessa vez e a filha era um robô. Tá, então o conto até era bom. Eu gostei do primeiro conto, A Mulher Mais Linda da Cidade. E, assim, não pense que eu sou puritana, eu não sou. Tipo, eu sei que o livro tem bastante palavrões e tal, mas tem algumas coisas que passam dos limites para qualquer pessoa, puritana ou não. Então, eu vou falar do que eu tô falando, que eu parei de ler o livro. Parei tava na metade já. Tinha um conto, né, que ele às vezes faz contos assim que ele é um dos personagens, então eu acredito que sejam baseados em história real. Daí tinha esse conto aqui que ele tava com a mulher dele, a namorada dele, a Cheryl, em casa dele, e fala: Cheryl começou a se preocupar. Eu só vou ler para vocês verem o que eu tô falando. Comigo, deitado no sofá, bêbado e de olho na filha de 5 anos. A coisa realmente começou a pretear quando a menina resolveu sentar no meu colo. Daí ele fala pra menina ir comprar uma cerveja. Daí a menina voltou com a cerveja. Daí ela falou: Bukowski, eu gosto de você, me conta uma história. Tá, legal. Era uma vez um velho e uma menininha muito bonitinha. Daí a Sherry percebe, né? Que estavam perdidos na floresta. Daí a Sherry fala: olha aqui, seu velho tarado. Tipo, ela fala: escuta aqui, seu velho tarado. E ele fala que tava assim de olho na menina de 5 anos. Daí só por isso eu já parei de ler. Mas eu também tenho um conto aqui mais pra frente que eu dei uma lida assim por alto, que eu já tinha ouvido falar, que é um estuprador contando em primeira pessoa quando ele estuprou uma criança, uma menina. Então, tipo, eu não sei, ele não tá falando assim, fui eu, mas assim, tipo, por que ele tá contando um conto tão indigesto, tão ruim de ler? Então, apesar de ter gostado de alguns contos, eu não fui em frente com o livro por causa desses dois contos. Desse que fala que tá de olho na filha, da namorada dele, e também esse conto do estuprador que estuprou uma menina em primeira pessoa e ele fala detalhes. Então, não, Bukowski acho que não é pra mim, não deu pra mim. E não, eu acho que tem tanta coisa boa pra ler, e então eu vou passar, né, o Bukowski, não, deixa eu apagar aqui. Bom, outros livros, então esse é o único livro que eu tenho ainda, porque eu não troquei ele ainda. Mas os outros que eu vou falar já não tenho mais. Por exemplo, O Vermelho e o Negro, do Stendhal. É um clássico da literatura que eu não consegui terminar de ler, acho que eu não gostei. Eu não me lembro exatamente a história, sabe? Mas é de um cara que ele quer ascender socialmente. E eu não gostei, daí já passei adiante, né? Quem sabe um dia eu dei uma chance, porque tem muita gente que fala bem desse livro, né? Então, tem A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo, que eu nunca tinha lido nada desse autor, e esse livro parecia tinha uma proposta interessante que contaria a história de uma idosa de 70 anos que estava contando a vida toda dela, a vida sexual dela, que ela continuava com a vida sexual ativa, só que eu parei de ler na parte que fala de zoofilia e numa parte que ela considera talvez fazer sexo com o filho dela. Daí eu achei que nem o do Bukowski, tem muita coisa boa para ler que a gente acaba não lendo, então troquei o livro para ser adiante. Mas esse próximo livro que eu vou falar, eu parei de ler e talvez eu nem quis ver se era bom ou não. É 27. Tinha na capa assim, 27, aqueles famosos que morreram com 27 anos, inclusive o Jimi Hendrix, tinha o Kurt Cobain, Christine Pfaff, que é do Hole, o Brian Jones, do Rolling Stones. Daí a premissa era assim, era um rapaz que estava numa banda de rock,
E daí ele começa a falar dessa maldição dos 27, que vários cantores famosos morreram com 27. E ele fala do Kurt Cobain, e ele começa a falar da mulher do Kurt Cobain, a Courtney Love, e começa a falar muito mal dela. E isso já foi suficiente na época pra mim parar de ler o livro, porque eu gosto muito da Courtney Love. Eu sei, ela é muito odiada. E ela é a vocalista do Hole, e eu gosto dela, eu gosto das músicas dela, então isso foi suficiente, eu não devia ter parado, porque né, é a opinião do cara, né, do livro, né, que é a opinião de muita gente, então quem sabe se eu pegar esse livro de novo, eu não tenho mais ele, né, eu leia todo ele. Bom, outro livro que eu abandonei, não, eu me esqueci, esse eu não abandonei, esse eu li todo, mas assim, queria ter abandonado, porque eu não gostei, que é A Cabana, que é um livro que ficou super famoso, best-seller, que é de um pai que depois que a filha dele desaparece, encontrada assassinada, ele recebe um convite, uma carta de encontrar Deus na cabana. Eu achei interessante a proposta do autor de fazer Deus, assim, personificado em uma mulher negra, mas eu não sei se era porque eu ainda não era tema, se eu estava prestes a virar, mas eu, de resto, achei o livro, não gostei do livro, achei arrastado, achei as razões de Deus para deixar a menina ser assassinada, eu achei nada a ver. Não, então, é um livro que eu não, esse livro eu terminei, mas assim, me arrastando para não parar de ler, assim, tipo, pra ir até o final, mas eu não gostei, tinha me esquecido de falar, que esse eu li todo, então é um livro que eu não gostei, não abandonei. Outro livro que eu abandonei foi o Ateneu, do Raul Pompeia, acho que é só grande obra, e eu tentei ler, sabe? Eu vejo gente falando que no início é meio parado, de repente eu tente um dia de novo, mas eu não tenho mais esse livro, que é do menino que vai ficar estudar num internato, só que eu tava achando muito arrastado, né? E daí eu parei. Outro livro que eu também abandonei foi Na Praia, do Ian McEwan. Ele é mais famoso pelo livro. É um livro que tem o filme, que eu esqueci o nome. Mas esse Na Praia, tenho um livro dele aqui que eu tenho ainda e gostei bastante, que é A Balada de Adam. É, alguma coisa assim. E esse eu gostei bastante, só que esse aqui eu tinha que ler pra faculdade, que era cada um recebia um livro. Tipo, eu sempre escolhia pra fazer o trabalho algum livro que eu já tivesse lido. Não porque eu não queria ler, mas é porque eu já conhecia o terreno. Imagina pegar um livro que tu não gosta, né? Ter que fazer o trabalho mesmo assim. Então, eu escolhi com a minha colega O Retrato de Dorian Gray, ela concordou. Do outro trabalho eu escolhi Admirável Mundo Novo. Então, esse aí eu não escolhi, mas eram os outros. O professor gosta que leiam todos, né? Daí eu baixei ele. Eu acho que é por isso que eu não consegui ler. Eu tava achando muito arrastado e eu não gosto muito de ler no computador. Então eu talvez tivesse que ter dado uma chance para ele, o livro físico, porque eu já vi o livro físico no sebo, né? De repente, quem sabe um dia, né? Então, outro livro que eu vou falar é do Espero Alguém, do Carpinejar. Olha, inclusive eu tô lendo um livro do Carpinejar que eu tô gostando, que é de Crônicas Mulher Perdigueira. Mas eu li aquele Espero Alguém sem saber, que falava só sobre relacionamentos amorosos. Então, eu não gostei. Eu li alguns e eu vi que todos eram sobre relacionamentos amorosos e eu peguei e desisti daí, então. Ele escreve bem, mas não é um assunto que me chama a atenção, não é de grande urgência ler sobre relacionamentos amorosos. Outro livro que eu fiquei chateada de não ter conseguido ler, porque é um livro assim bem importante, que é A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Eu comprei esse livro, eu tinha ali novo, mas eu não estava conseguindo entender mais, tipo, eu li até, nem me lembro qual página, não cheguei a à metade, mas ele falava muito do pombo cambalhota, ele falava muito desse pombo, e agora eu nem lembro que ele dá uma cambalhota no ar, assim, eu nunca vi, né? Mas ele gostava de falar muito desse pombo. Então, eu tava vendo que é biologia, eu não entendo muito, não tava entendendo nada, na verdade. Poucas coisas eu entendi. Daí eu abandonei o livro, né? Esse livro que eu queria tanto ler. Outro livro que foi muito doloroso parar de ler também foi porque ele era um livro novo que eu comprei na Feira do Livro, que é Breves Histórias e Grandes Questões.
breves respostas para grandes questões do Stephen Hawking. Eu nunca tinha lido nada do Stephen Hawking, fui ler, tem algumas coisas que ele publicou assim em jornais nesse livro, e tem uns que eu gostei, os primeiros, depois eu não comecei a não entender nada, sabe? É que ele não tem assim aquele jeito do Carl Sagan, eu sou mais acostumada de astrônomo a ler coisas do Carl Sagan, e ele não tem esse jeito de explicar que nem o Carl Sagan, bem mastigadinho, sabe? Que faz até uma pessoa que não entende muito de física entender. Então eu abandonei e eu fiquei chateada porque eu com um livro que eu comprei novo na feira do livro, foi mais de R$ 40, quase 50, capa dura, e eu não consegui ler, não consegui entender, então, e eu troquei no sebo, não consegui uma boa troca pelo valor dele, mas de qualquer maneira eu troquei. Eu sabia que eu não gosto de deixar livro acumulando se eu não vou ler. Bom, gente, é os livros assim que eu lembro assim que eu abandonei, mas deve ter outros. Com certeza tem outros sim que eu abandonei de que eu não lembrei, mas com certeza deve ter outros, porque se eu não gosto, eu paro, porque a vida é muito curta para tu ficar lendo um livro que tu não gostou ou que tu não entendeu nada, né? Então eu vou passar adiante esse Bukowski, eu comprei no sebo e vou trocar no sebo, né? É uma pena porque tinha alguns que eu gostei, alguns contos que eu gostei, mas no geral esses contos sobre pedofilia não dá. Eu ouvi falar que tem um sobre zoofilia também que eu não li. Bom, gente, eu vou mostrar aqui que eu tô lendo, além do livro do Carpinejar que eu mostrei, eu tô lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro que eu tenho há muito tempo aqui, e por incrível que pareça, eu ainda não tinha lido. Bom, gente, se não for inscrito, se inscreva, dá um like. Obrigada.